Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia aqui no nosso projeto Estuda Aí. Eu sou a professora Ludmila Furtada, professora de Biologia de vocês, e hoje a gente vai falar sobre, vamos dizer assim, um organismo, né, que é muito comentado, que é muito falado, tá? Bem discutido aí no nosso dia a dia, que são os vírus, pessoal. Os vírus, eles estão, assim, no assunto porque muitos cientistas, muitos estudiosos os consideram como seres vivos e outros também não consideram estes seres como seres vivos, né? Se assim a gente pode chamar. Os vírus, eles são vírus, né? A gente tenta estudá-los cada vez mais, eles evoluem, né? Eles conseguem aí ter modificações, mutações no seu material genético, mas eles não conseguem ter um ciclo de vida independente, né? Eles não conseguem, eles não têm seu metabolismo próprio, eles precisam infectar outras células, então eles precisam hospedar outras células para que eles consigam, então, se desenvolver, se reproduzir, para que eles entrem em ativação, vamos dizer assim. Então, hoje, na próxima aula também, nessa nossa aula de hoje, na próxima aula, o nosso assunto de estudo, o nosso material de estudo serão os vírus, tá, pessoal? E aí, então, nós vamos começar falando o que são os vírus, né? A estrutura básica de todos os vírus, existem diferenças, tá? Morfológicas e estruturais entre os vírus, tá bom? E a gente vai ver hoje a estrutura básica que todo vírus tem que ter, tá bom? A gente vai ver também um pouco do ciclo de vida do vírus, né? Ah, professora, se ele não é um ser vivo, então como é que a gente estuda o ciclo de vida? Então a gente vai estudar o ciclo de vida do vírus a partir do momento que ele começa, então, a ter metabolismo, né, pessoal? Quando ele hospeda, quando ele tem o seu hospedeiro, quando ele consegue se infiltrar dentro de uma célula hospedeira, tá? E aí a gente vai ver essa discussão aí, se são seres vivos ou não, e também vamos falar um pouquinho sobre os seres vivos e o meio ambiente. A gente vai ver que nem todo vírus aí, entre os vírus e o ambiente, né? A gente vai ver que nem todos os vírus aí eles são malvados, né? Como a gente sempre pensa, né? Causam doenças, são patológicos. A gente vai discutir um pouquinho hoje nessa nossa aula, tá bom? Então, começando, o que são os vírus, professora? Os vírus, pessoal, são seres microscópicos, né? Então, seres muito, 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 muito pequenos, que a gente não consegue vê-los a olho nu, né? São considerados ali, ó, acelulares, são considerados, né, de acordo com as referências que a gente tem com a nossa bibliografia, de acordo com cientistas, né, formalmente eles são considerados ali seres microscópicos acelulares, isto é, não são formados por células, né? Então essa é a principal característica de defesa de que os vírus eles não são seres vivos. Porque, como a gente já viu, todos os seres vivos possuem como unidade morfofuncional, né, a célula, a ativação celular, o funcionamento das células. E aí a gente vê, ó, uma das características dos vírus, são seres acelulares, né? Parasitas intracelulares obrigatórios, né, que é outra característica, perdão, bem marcante dos vírus, né? Eles são obrigatoriamente parasitas. Eles precisam parasitar outras células para que eles consigam manter o seu metabolismo ativo, para que eles consigam funcionar, para que eles consigam se reproduzir. Eles precisam entrar em outra célula, tá bom? Não tem capacidade de se reproduzir sozinho, né? Então, se eles precisam de outras células também para se reproduzir, e quando eles conseguem, eles se reproduzem muito rápido, né? A gente vai ver esse ciclo de vida aí dos vírus, tá bom? O termo vírus vem do latim, que significa veneno, né? Porque inicialmente aí a gente sempre atribuía o lado ruim dos vírus. A gente vai ver que nem todos, claro que a maioria, né? A maioria causa patologias, né? Por isso que aí significa veneno, porque inicialmente quando eles foram descobertos, a gente observou a existência desses seres microscópicos por causa de patologias, por causa de doenças virais, né? E a gente sabe que as doenças virais, ela tem um potencial de transmissão muito grande, né? A gente sofreu aí uma pandemia em 2020, né? Na verdade, a gente sofre até hoje, né, as consequências
dessa pandemia, né? A gente percebeu como que um vírus pode ser poderoso, como que eles podem ser transmissíveis, né, rapidamente, assim, no mundo inteiro, né, no nosso planeta inteiro, tanto que a gente teve aí esse problema de saúde pública mundial, que foi a pandemia, né, pela Covid 2019, a pandemia que tivemos aí no ano de 2020, 2021, né, que acarretou aí muitas consequências ruins, mas também a gente aprendeu bastante nessa pandemia, né? Por causa disso também hoje a gente já tem aqui nossas aulas nas plataformas, nossas aulas online, que vocês conseguem estudar de acordo com o momento, né? De acordo com a rotina de vocês, então também é um lado positivo. Então, voltando aqui para o nosso assunto, que são os vírus, então essas são as principais características dos vírus, pessoal. São seres microscópicos, acelulares e parasitas intracelulares obrigatórios, porque eles não conseguem manter seu metabolismo, não conseguem se reproduzir fora de outra célula, né? E aí, inicialmente a gente teve esse nome, porque esse nome em latim significa veneno, tá, pessoal? E os vírus, eles possuem uma estrutura, eles são estruturas acelulares, mas eles possuem estruturas que lembram um pouco, né, as nossas células ali procarióticas, né, as células que não têm núcleo celular. Então a gente vai ver, ó, a presença do material genético, pessoal. E esse material genético, ele pode ser tanto RNA quanto DNA, tá bom? A gente também observa ali, ó, a formação de um capsídeo, né, como vocês podem ver na figura. A parte roxinha, tá? É o capsídeo, é como se fosse ali a membrana celular do vírus, né? Que protege ali, que delimita o espaço viral. E nós temos também o envelope, nem todos os vírus, vai depender, por isso que eu falei ali, né? Que existem diferenças, tá? De vírus, de um vírus para outro, nem todos os vírus eles são iguais, tá? Então, alguns vírus, eles possuem essa estrutura ainda mais externa, que é o envelope. É uma membrana geralmente ali, ó, lipídica, que é retirada, pessoal, da própria célula hospedeira, da célula que o vírus infectou. Então, esse capsídeo, ele possui características da célula hospedeira, quando a gente fala de lipídios, quando a gente fala de proteínas, tá? E isso faz com que, pessoal, o vírus, ele não seja reconhecido pelo organismo, pelo sistema imunológico do hospedeiro, tá? Então, ali, ó, ajuda a se camuflar e a infectar outras células. Então, é uma forma aí evolutiva, né, que os vírus tiveram para camuflar a sua presença no meio intracelular, tá? Para camuflar a sua presença no organismo do ser vivo, tá bom? Então, a gente tem essas estruturas que são as estruturas consideradas básicas de todo ser vivo. Então, ali, o material genético, o capsídeo e, na maioria das vezes, dependendo também do momento, esse vírus, ele pode ser envolto por um envelope que camufla ali a membrana, né, da célula hospedeira, tá, pessoal? E aí, vamos então falar do ciclo da vida desse vírus, né? Lembrando que o vírus, na maioria ali, ele não é reconhecido como ser vivo, mas ele possui um ciclo de vida, por quê? Porque ele possui características de seres vivos, né? Quando eles conseguem ali hospedar outras células. Então, eles começam a ter seu metabolismo, eles conseguem se reproduzir. E aí, esse ciclo de vida do vírus nada mais é do que a reprodução. Como é que esse vírus, ele consegue se reproduzir? Para se reproduzir, ele precisa, então, entrar na célula, né? Que é aí o processo que a gente chama de absorção e entrada. Então, a gente tem a adesão e a entrada, onde o vírus se liga à célula hospedeira, né? E ele aí, então, injeta, pessoal, o seu material genético, seja ele RNA ou seja ele DNA. Tá bom? E aí a gente tem, logo depois, então, da entrada, a gente então percebe que o capsídeo, né, aquela membrana externa que a gente olhou lá naquelas estruturas do vírus, elas não penetram na célula, né? Só o que o vírus geralmente coloca dentro da célula é o seu material genético. E aí esse material genético, pessoal, entra no processo de replicação, que já é bem conhecido por nós, né, pelos estudantes, a gente já estudou também sobre isso, então é bem parecido. O material genético viral sequestra a célula usando seus ribossomos e enzimas para produzir
novas partes virais. Então, ele começa a utilizar as organelas das células, tá? Para replicar o seu material genético. Então, ele não precisa de por isso que o vírus, ele não é uma célula, ele não precisa ter a sua própria célula, porque ele utiliza toda a maquinária, né, da célula hospedeira. Então, a gente chama isso de replicação, como vocês podem ver aí na figura. E é lá dentro, pessoal, que ele começa a construir as suas outras estruturas, o seu capsídeo, por exemplo, tá bom? É através da utilização das organelas da célula hospedeira que ele começa a se formar, tá bom? Ele começa, então, a sintetizar as suas outras estruturas proteicas, lipídicas, tá? Para formar aí os seus novos vírus, para replicar o seu material genético, formando, então, outros vírus, tá? Novos vírus. E aí, depois da replicação, nós temos a montagem, que é justamente essa organização da estrutura básica dos vírus, tá bom? As novas partes do material genético e o capsídeo, que eu falei anteriormente, são montadas formando novos vírus. Tudo isso, pessoal, ainda dentro da célula hospedeira, utilizando toda a maquinária, tá bom? Da célula hospedeira. E aí, por final, né, finalmente a gente tem a fase de liberação, que é a última fase aí desse ciclo viral, que é onde os novos vírus saem da célula, geralmente causando a sua lise, a morte dessa célula, né, e se espalham para infectar outras células. Então, a gente tem aí, ó, a infecção, né, a absorção e a entrada de um vírus através do seu material genético na célula hospedeira. Lá, esse material ele é replicado, ocorre então a formação também da estrutura básica desses vírus, né? O capsídeo, por exemplo, e aí quando eu tenho um número significante de vírus que foram replicados, então ocorre a morte celular, né, dessa célula hospedeira, e aí o lançamento, a liberação desses novos vírus para infectar, então, outras células. Então, a gente já começa a ver aí a força que tem um vírus, né, quando ele está no seu ciclo de vida ativo. Então, a gente tem aí vários vírus que conseguem infectar outras células, e nessas outras células hospedeiras, esse vírus ele vai continuar essa replicação, tá, pessoal? Para a gente entender por que esses vírus ele tem um poder tão grande de transmissão, tá? E aí eu trouxe para vocês também os dois tipos, né, vamos dizer assim, do ciclo de vida viral, que é o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, tá, pessoal? Tanto nesse ciclo lítico e lisogênico, a gente vai ver essas fases do ciclo de vida. A diferença, pessoal, é que no ciclo lítico, a gente tem a utilização, né, da replicação desse material genético do vírus, tá? E o lançamento desse material genético. Já no lisogênico, esse material genético que o vírus colocou na entrada dessa célula, ela vai se incorporar, o material genético vai se incorporar ao material genético da célula hospedeira, tá bom? E aí, geralmente, às vezes, a gente não tem essa morte celular, né? Geralmente não tem essa lise da membrana celular da célula hospedeira, tá? Então, no ciclo lítico, que foi o ciclo que eu mostrei anteriormente para vocês, a gente tem essa lise celular, essa morte celular, devido à liberação de novos vírus, e já no ciclo lisogênico, esse vírus, ele consegue acoplar o seu material genético no material genético da célula hospedeira, e aí ele começa então a se replicar, e geralmente a gente não vê essa morte celular, essa célula continua se multiplicando, né? A gente lembra que as células também se multiplicam, as células também se reproduzem, continuam então reproduzindo também esse material genético viral, tá bom? É importante a gente ver essa diferença desses dois ciclos também, tá? E dependendo aí, é uma característica que vai diferir, pessoal, de uma patologia para outra, tá? De uma doença viral para outra também, e também isso vai influenciar bastante no tipo de vacina que vai ser utilizado para combater aquele vírus, né? Na verdade, para fazer com que esse vírus ele não se multiplique dessa forma, já que a gente viu que eles têm esse poder de multiplicação muito grande, né, pessoal?
E aí, então, a gente tem alguns estudiosos que são a favor, né, de classificar o vírus como um ser que ele é, né, considerado ali um ser vivo, né? Então, eles possuem material genético, é um ponto positivo para os vírus, né? É um ponto de defesa para dizer que esse vírus, ele pode ser sim considerado ali um ser vivo. Eles também evoluem, né, pessoal? E evoluem muito rápido, a gente observa isso, né? Tem muitas mutações no seu material genético e de alguma forma eles evoluem, né? A gente observou isso no começo da nossa aula e se reproduzem mesmo que dentro de outra célula, né? Então, são pontos ali que favorecem esses vírus a serem considerados como seres vivos. Quais são os pontos contra, professora? Eles não possuem metabolismo próprio, né, pessoal? Para que eles consigam estar ativos, eles precisam se reproduzir, eles precisam entrar, né, em outra célula, né, uma célula viva, uma célula ativa, né? Eles precisam penetrar nessa célula para que eles consigam ter metabolismo, para que eles consigam se reproduzir. Então, ó, não crescem e não se reproduzem de forma autônoma. Então, se os vírus eles não estão dentro de uma célula hospedeira, eles estão inativos, eles não funcionam para nada, né? Eles não vão conseguir ali realizar suas atividades nenhuma. Então, eles precisam, para que eles sejam considerados seres vivos, eles não conseguem ser sozinhos, eles precisam de outra célula para desenvolver as suas atividades. E aí eu trouxe aqui para vocês nessa figura, né, essas características aqui, esses três, vamos dizer assim, organismos, esses três seres, né, eu trouxe aqui uma célula animal, que é uma célula eucariótica, né, que tem ali nosso núcleo celular, onde está presente o nosso material genético. A gente consegue ver também nessa imagem o vírus, né, ali bem pequenininho, e uma bactéria, né, uma célula procariótica, tá? E esse vírus, ele pode tanto parasitar a bactéria, quanto também parasitar a célula do animal aqui, tá bom, pessoal? Ele tem esse poder também de parasitar bactérias, inclusive é um ponto muito positivo, né, que eu falei para vocês, nós temos os vírus bacteriófagos, tá bom? Que é vamos dizer, o lado positivo dos vírus, né? A gente tem os vírus bacteriófagos que eles infectam, eles parasitam bactérias. E hoje em dia já tem muitos estudos, tá? De vírus sendo utilizados como antibiótico, vamos dizer assim, né? Que eles conseguem aí matar bactérias que são maléficas também, eles parasitam bactérias e esses vírus, no caso, não são maléficos, né? Para a espécie humana, e aí já tem esses estudos que estão sendo desenvolvidos para a utilização desses bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias, tá? Especificamente bactérias. E aí, ó, eles podem ser utilizados como alternativa aos antibióticos, já que a gente sabe dessa problemática que nós temos, né? Com a evolução das bactérias ali, né? Cada vez mais precisa ser feito antibióticos mais fortes, né? Dosagens maiores, a gente sabe da resistência que as bactérias podem ter com relação aos antibióticos, principalmente quando eles não são usados de maneira adequada, né? Então, eles vêm aí os bacteriófagos, que são os vírus que parasitam as bactérias, vêm aí como alternativa para combater bactérias, tá? E também desempenham um papel crucial no ciclo de nutrientes dos ecossistemas marinhos, tá? Já tem também esses estudos com relação a esse importante papel dos vírus no meio ambiente, tá, pessoal? E aí, pessoal, para concluir a nossa aula de hoje, né? O que a gente pode concluir, então, na nossa aula de hoje, professora? O vírus é ou não é um ser vivo? Então, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, tá? Então, se alguém perguntar para vocês, o vírus é ou não é um ser vivo? O vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, são seres acelulares microscópicos, tá? Possuem material genético, que pode ser DNA ou RNA, e um capsídeo proteico. Alguns podem possuir um envelope, né? Que aí é uma forma deles se camuflarem no organismo, né? Eles pegam aí características da membrana plasmática do hospedeiro e eles tentam se camuflar, né? Faz com que o organismo ele não perceba a existência daqueles vírus ali. E, inclusive, é uma forma de evolução, né? O que comprova também o processo evolutivo desses vírus. Sua principal característica é a dependência de uma célula hospedeira para se replicar e são considerados na fronteira entre o vivo e o não vivo.
Aí a gente vem, pessoal, falar de vacina, né? As vacinas são as principais armas contra os vírus, né? Não só contra os vírus, mas é o nosso objeto de estudo de hoje, mas as vacinas são as principais formas que nós temos ali de combater as doenças virais que são aí com alta transmissibilidade, como a gente viu, por exemplo, na pandemia, né, da Covid 2019, tá bom? Da Covid-19. E aí, pessoal, então, para encerrar nossa aula, vamos fazer duas atividades hoje, tá? Duas questõezinhas rápidas. Primeira questão. Qual a característica fundamental dos vírus que os define como parasitas intracelulares obrigatórios? Letra A. Eles possuem envelope lipídico. Letra B. Eles se reproduzem de forma autônoma. Letra C. Eles não têm a capacidade de se reproduzir sozinhos e precisam de uma célula hospedeira para isso. Letra D. Eles são visíveis a olho nu. Bem fácil essa questão, né, pessoal? Qual é a característica fundamental dos vírus? É que eles não têm capacidade de se reproduzir sozinhos, né, pessoal? Eles precisam de outra célula hospedeira, né? Então, a nossa resposta correta é a letra C. Segunda questão. Qual é a estrutura básica de um vírus de acordo com o material apresentado? Então, a nossa aula de hoje, qual é a estrutura básica de um vírus? Letra A. Núcleo, citoplasma e membrana. O vírus não tem núcleo, né, pessoal? Isso aí é uma célula eucariótica, tá? Letra B, material genético, capsídio e, opcionalmente, um envelope. Letra B, né, pessoal? Certinho aqui. Bora lá na letra C. Mitocôndrias, ribossomos? Não, né, pessoal? A gente observou hoje que os vírus, eles utilizam das organelas da célula hospedeira para eles conseguirem ali desenvolver as suas estruturas, né, desempenhar ali seu metabolismo, tá? Letra D, apenas material genético. Não, né? A gente sabe que os vírus, eles possuem aquela camada, aquela estrutura parecida com a membrana, né, que a gente chama, inclusive, de capsídio, tá? Então, a nossa resposta correta é a letra B. Possui material genético, que pode ser DNA ou RNA, um capsídio e, opcionalmente, na maioria das vezes, né? Mas, geralmente, ele possui ali um envelope. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os vírus, tá? Então, eu espero vocês nessa nossa aula para falar mais ainda dos vírus. Tchau, tchau!